profundo de nossa alma. Vem, Espírito Santo de Deus, falar ao nosso coração, fechar as brechas, restaurar as muralhas. Enche-nos, Espírito Santo de Deus. Eu preciso de Ti, bendito Espírito. Santo Espírito que sonda o mais profundo de nossa alma, como diz Tua palavra, Senhor, no Salmo 138. Tu conheces, Senhor, o nosso coração, quando nos sentamos, quando nos levantamos, o mais profundo do nosso ser. Apresenta diante da presença do Senhor o Teu coração, tudo que há dentro de Ti, tudo que há dentro da Tua alma, do Teu ser, que precisa ser restaurado, resgatado, transformado pela força, pelo poder de Pentecostes. Enche-me, Espírito Santo de Deus, que eu seja revigorado nesta noite por Tua santa presença, ó Divino Espírito. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por Tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por Tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor do que se comparar à esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Tua presença, Santo Espírito. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por Tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É com muita alegria e esperança na divina vontade de Deus que a gente se reúne mais uma vez para buscar compreender as coisas do alto, os mistérios mais profundos da divina misericórdia, que são revelados a cada um de nós, pois a cada manhã se renova dentro do nosso coração a esperança da divina misericórdia. A misericórdia de Deus, ela se renova em nossas vidas a cada manhã. É uma alegria muito grande estar com todos vocês. Hoje nós vamos falar sobre a vontade de Deus.
e a alegria desta vontade, o conhecimento da bondade, da generosidade de Deus. Para isso eu vou usar como texto base, para que a gente possa entender que a vontade de Deus também é o caminho da alegria para cada um de nós. Você pode pegar a palavra de Deus no livro de Romanos, no capítulo 8, no versículos 28 seguinte. Romanos, capítulo 8, versículo 28 seguinte. E lá está escrito assim: aliás, sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são eleitos segundo os seus desígnios. Aqueles que são eleitos segundo os seus desígnios. Os que ele distinguiu de antemão, também o predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que este seja o primogênito entre uma multidão de irmãos. Os chamou e os chamou também, e os justificou, e aos que justificou também glorificou. O que diremos depois disso? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas que por todos nós o entregou, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem poderia acusar os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus, que morreu, ou melhor, que ressuscitou e está sentado à direita de Deus e que intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Realmente está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia inteiro. Somos tratados como gado destinados ao matador. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores pela virtude daquele que nos amou. Pois estou persuadido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem a potestade, nem as alturas, nem os abismos, nem outra qualquer criatura nos poderá apartar do amor de Cristo, que nos testemunha em Cristo Jesus, nosso Senhor. Até aqui, palavra do Senhor. E a palavra de Deus para nós hoje, ela é incrível, maravilhosa, porque ela nos coloca o divino entendimento da divina vontade do nosso Deus. Nós sabemos que a partir do momento que nós nos tornamos cristãos, pela graça do batismo, e que Deus nos concede essa graça, e entramos na família dele, a sua igreja, porque a igreja nada mais é que uma sociedade de homens e de mulheres marcados pelo sinal do batismo. O batismo nos fez filhos amados de Deus, e nós somos amados por Deus, cada um de nós, por meio de Cristo, pela sua paixão e morte na cruz. O fato de Jesus ter se entregado como vítima de expiação pelos nossos pecados, nos abriu a porta majestosa do céu e uniu novamente céu e terra. Trouxe de novo para a humanidade a divindade, através da vida de Cristo. Mas o Pai, Ele começou a ter uma visão diferente sobre nós. Essa visão é uma visão pelo qual Ele nos contempla por meio de Cristo.
de uma forma muito clara, quanto o Pai, Deus Pai, Ele olha para cada um de nós, Ele contempla seu próprio Filho Jesus. Por causa dessa remissão poderosa dos pecados e dessa união com a graça, porque pelo batismo e por esta comunhão, nós entramos de novo em comunhão com a Trindade Santa. Ou seja, em Cristo nós estamos totalmente ligados ao Pai, não mais separados. E Deus nos escolheu como escolheu a Jesus. E a gente pode pensar assim: como é a vida de um cristão? E como ela se dá? Pela graça do batismo, nós somos escolhidos por Deus. Nós somos predestinados à salvação. Todos nós estamos predestinados à salvação, que é um dom gratuito dado por Deus pela sua infinita misericórdia. E o que Deus fez conosco é algo fabuloso e maravilhoso. A partir do momento que Jesus se entregou por cada um de nós, por mim e por você, Ele faz com que todos se tornem dignos dessa salvação. Eu quero dizer que muitos têm uma ideia que a salvação ela é destinada para aquelas pessoas perfeitas, que se dizem perfeitas. Aquelas pessoas que aparentemente se dizem muito santos. Mas na verdade, muitos dos grandes santos se tornaram santos não porque tiveram uma vida perfeita, mas porque optaram pela perfeição. E aí a perfeição tomou conta dos seus corações. Como nós vemos na história de Santo Agostinho, por exemplo, que estava totalmente envolvido com as questões do mundo, da sua realidade, do seu tempo. E Deus o chamou. Deus chama aqueles que têm dentro de si. Deus chama aqueles que têm dentro de si a chama deste amor. Porque Deus amou a cada um de nós. Deus não liga para a multidão dos nossos inumeráveis, incontáveis pecados. É a gente que impõe uma muralha para Deus. Muitas vezes nós estamos caminhando, de repente acontece alguma coisa, alguma queda, e a gente fala assim: poxa, já não sou digno mais desse amor. E aí a gente afasta da igreja como se fala assim: não sou igual àquelas pessoas, não posso mais caminhar com elas, eu não trago dentro de mim a divina pureza. Mas o que Deus coloca no seu amor, Ele insiste conosco, porque o amor de Deus não é para esses que se dizem tão perfeitos. O amor de Deus é para aqueles que têm coragem de chegar confiantemente até a sua divina presença, a fim de obter a misericórdia oportuna. Quando nós estamos no fundo do poço, e quando a nossa vida está em pecado, quando a gente sente que não tem mais força para caminhar, talvez você hoje está falando assim: não tem mais jeito, eu fiz tanta coisa errada, mas tanta coisa errada, mas tanta coisa errada. Olha, eu tenho vergonha do meu pecado, eu tenho vergonha do meu passado. Santo Agostinho também teve uma vida assim. Santo Agostinho estava lá no pecado, e Deus o chamou. Deus não chama os perfeitos, Deus faz os imperfeitos perfeitos. Porque não é pelo um esforço humano que nós seremos santos. Nós somos salvos pela graça. A santidade nada mais é que uma ação da graça em nós. Às vezes pode ser que na adolescência, ou pode ser mesmo uma vida mais adulta, a gente pode ter caído em diversas questões, mas para Deus isso não é importante. Deus não julga a gente
pelo nosso pecado, mas pela coragem que temos de chegar a Ele, pela coragem que temos de se aproximar dEle. Porque Deus, Ele não veio para aqueles que estão bons, perfeitos. Deus veio para aqueles que precisam de médicos, assim como eu e assim como você. O amor de Deus se faz tão presença na nossa vida. A gente que pensa que não experimentamos a Deus, ou que Deus não fala conosco, é porque a gente treinou os nossos ouvidos para ouvir o mal. E nós corrompemos o nosso coração, porque a partir do momento que você começa a ouvir o mal se torna parte da sua vida. Você começa a ouvir os teus apegos mais profundos, os teus impulsos mais carnais, e começa a ouvir dentro de si a sua própria natureza. E alguma dessas questões pertinente à família, à sociedade, vai massacrar o nosso ego, dizendo que não somos bons o suficiente. Por isso, nós começamos a olhar a nossa vida pelo olhar dos outros. A gente nunca toma uma decisão porque a gente quer. A gente sempre toma uma decisão porque os outros nos mandaram. A gente fica preso no nosso mundo. A gente não tem coragem de ser de Deus. O que Deus quer é ousadia. Ousadia de ser de Deus. E o que acontece quando uma pessoa tem essa coragem? Ela sabe que errou. Ela reconhece o pecado dela. Ela reconhece que ela não é e não está e não mais na graça. Mas eu já vi coisas incríveis. Eu conheci uma mulher cuja sua vida começou totalmente errada. Teve problemas familiares. Bem jovem foi expulsa de casa. Usou drogas. Uma vida muito promíscua e se perdeu. E ela se sentia, para ela, um lixo humano, porque ela falava: poxa, eu não sou digno desse amor. O maior problema nosso é acreditar que existem pessoas certas para Deus. Nós achamos assim que para ser de Deus tem que ser assim, não pode errar. Só os perfeitos. Aí que está o grande erro dos nossos pensamentos. Quando acreditamos nisso, nessas coisas, nessas mentiras. Deus nos chama justamente porque nós somos pecadores. Porque nós estamos no fundo do poço. Porque a gente sente que não tem mais força para lutar. Porque a gente fez coisas erradas. E essa mulher, essa jovem mulher, um dia teve uma chance. Uma pessoa deu uma chance para ela. E ela arrumou um trabalho. E ali começou a sua volta à dignidade. Primeiramente voltou aos seus estudos. E de repente começou a frequentar as missas. Porém, ela se sentia muito destruída, pois passou a maioria da parte da sua jovem vida vivendo uma vida totalmente promíscua, dedicada à prostituição, dedicado ao seu próprio pecado. Muitas vezes por necessidade, outras vezes simplesmente porque, como já achava que tudo estava perdido e não havia mais nada, e ela se sentia um lixo. Poxa, o melhor que eu poderia dar para Deus, eu perdi. Eu não tenho mais nada para dar para Deus. E um dia, ela saindo da missa, já não estava mais no mundo propriamente dito, já não vivia mais na prostituição. Isso com 21 anos de idade, saindo da missa, indo rumo à sua casa, uma mulher lhe parou na porta da igreja e lhe deu um panfleto. Deus é quem nos basta, E lhe deu um panfleto. para viver. E lhe deu um panfleto. 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 E lhe deu um panfleto.
falou para ela assim: jovem, Jesus conta com você. Jesus precisa de você. Era uma irmã religiosa. E de repente o coração dela parece que queimou, e foi um prazer enorme ao ver aquela irmã. E ela começou a chorar, porque ela sentiu um desejo tão grande, tão grande, tão grande, de entregar a vida inteira dela para Jesus. Só que lá dentro dela tinha um obstáculo. Ela se sentia que não tinha mais jeito para ela. Ela pensava assim: poxa, não há mais nada para mim fazer. Eu vivi uma vida promíscua. Na minha própria adolescência eu me perdi na minha juventude. Agora, nos meus jovens anos ainda, com 21 anos, eu não me sinto digna de ser de Deus. E ela foi embora, mas o coração dela estava ardendo pelaquela palavra. Ao chegar em casa, ela entrou numa crise profunda. E ela dizia assim: não sou de Deus, não sou digna. Mas uma inquietação tão profunda tomou conta do coração dela. E o panfleto dizia que tinha um encontro vocacional. E ela falou: vou ver como é. Chamou uma outra amiga dela. A amiga até tirou sarro dela, falou assim: com a tua vida que você teve, você acha que Deus vai te chamar para essas coisas? Porque lá é um local de pessoas tão puras, tão perfeitas. Mas mesmo assim ela foi para esse encontro. Chegou lá, encontrou com as outras irmãs e fez esse encontro. E ela ficou encantada com a possibilidade de se entregar inteiramente nas mãos de Deus. Mas lá dentro do coração dela havia um obstáculo enorme: os apegos que ela sentia do mundo. E ela falava assim: poxa, não é Deus falando comigo, porque como eu posso ser de Deus se a minha vida foi toda errada? Se a minha vida foi totalmente errada, eu só fiz coisa errada. Não. Meu coração chama, mas isso já passou. Voltando para casa, ela vai cair na mesmice da vida dela. E ali passa 1 mês, 2 meses, 3 meses. E ela começa a sentir novamente o apego do mundo, porque não se achava digna. Mas um dia, ela viu a igreja aberta. Ao passar pela igreja, adentrou-se na igreja e começou a chorar. E de repente um sacerdote, já bem idoso, vendo aquele choro todo, ele entrou por trás, pela frente, aliás, da igreja. Ela estava bem lá na frente, próximo do altar, chorando. E o sacerdote, um senhorzinho, colocou a mão no ombro dela e falou: por que você está chorando? E ela começou a falar para ele, a rasgar o coração dela e falar assim: poxa, eu não sou digna de Deus. Como Deus pode me amar assim? Como Deus pode me querer assim? Como Deus pode necessitar de mim dessa forma? Eu sou do mundo. Lá só tem gente perfeita. Fui numa congregação fazer uma experiência vocacional. Senti meu coração arder, mas percebi que lá só tinha gente perfeita. Eu não sou perfeito. O sacerdote olhou bem nos olhos dela e disse assim: mas quem disse que a igreja é feita por pessoas perfeitas? Pessoas perfeitas não precisam de Deus. Pessoas perfeitas não precisam de nada a não ser do seu próprio ego. Nós somos formados por pecadores que acreditam na divina misericórdia. E ela falou: mas como eu me prostituí? Como eu vou poder dar a Deus o melhor?
Como eu vou poder dar a Deus o melhor, sendo que o meu melhor já se perdeu? E Deus, Ele vai me querer desse jeito? E o sacerdote, sorrindo, olhando para ela, e falou assim: Deus, na sua divina misericórdia, Ele escolhe e capacita aqueles que Ele quer. E Ele chama, por isso que Ele chamou a muitos. Chamou Pedro, com toda aquela dificuldade do seu temperamento. Chamou até Judas. Ele chama cada um de nós, porque Ele nos ama. E o que Ele espera da gente é que a gente diga sim. E ela insistia tanto em falar e dar desculpa. Porque é minha vida. Porque o mundo. Porque tantas coisas. Aí o sacerdote baixou a cabeça, pensou um pouco e falou assim: teu maior problema é que você não se perdoa. Deus já te perdoou faz tanto tempo. Deus já te acolheu com braços abertos. Mas você não consegue se perdoar. Você vive se criticando, numa busca perfeita. Você quer ser perfeita demais. Na verdade, o teu problema é que você quer ser perfeita demais para Deus. É você que se acha perfeita demais para Deus. E por isso você prefere ficar no teu mundinho, aí escondido com o teu pecado. Porque a partir desse momento, você está no mundo, gerando o mundo dentro do teu coração e fugindo daquilo que Deus mais quer de você. E a partir daquele momento, ela toma uma decisão muito séria na vida dela, de experimentar essa misericórdia. Porque Deus já havia perdoado ela desde o momento que ela se confessou, desde o momento que ela se arrependeu. Mas o nosso problema maior é que a gente nunca nos perdoa. Deus nos perdoa, mas a gente nunca nos perdoa. A gente tem o nosso coração muito duro, difícil. Aí ela pega, a partir daquele momento que ela faz a experiência de olhar para si e falar assim: eu me perdoo, eu me permito ser de Deus, eu me permito fazer a experiência da divina misericórdia, eu me permito experimentar esse amor. E aí o sacerdote falou assim: então toma coragem e vai. E ela tomou coragem. E pela graça de Deus, que a capacitou, foram tempos difíceis. O seu caminho vocacional teve altos e baixos, mas ela se afirmou a cada momento. Teve medo, teve dúvida, teve incerteza. Mas cada dia que passava, ela crescia na graça de Deus. E ela tomou uma atitude maravilhosa. E ela foi percebendo que na congregação que ela estava, algumas irmãs acabaram deixando o caminho que estava caminhando junto com ela, acabaram voltando para casa. Mas ela, todas as vezes que ela pensava em desistir, ela lembrava daquela frase maravilhosa que esse senhor, esse sacerdote, havia dito para ela: que Deus a escolheu e que Ele jamais ia olhar para os seus pecados, mas pela grandeza da misericórdia que foi derramada sobre a vida dela. E ela pôde se consagrar e se tornar uma religiosa. Hoje ela vive na plenitude da vida espiritual. E conversando com ela esses tempos atrás, ela dizia assim para mim assim: foi a melhor escolha que eu fiz em toda a minha vida. Eu nunca fui tão feliz. Só que eu tinha um problema. Eu não acreditava que Deus me amava. Eu não acreditava no amor de Deus. Eu não acreditava que Deus poderia me amar mesmo com as minhas falhas, mesmo com os meus pecados, mesmo com a minha miséria. E hoje eu pude descobrir a grandeza de Deus. Esse lindo testemunho dela, que
essa história que eu lembrei no meu coração. Mas assim, a história dela é a minha história. É a história de tanta gente. Nosso maior problema é que nós não acreditamos no amor incondicional de Deus. Deus nos ama de forma incondicional. Um amor sobrenatural, por isso que nos escolhe. E esse amor que nos escolhe, quanto Deus nos escolhe pelo seu amor, pela sua infinita bondade, pela sua infinita graça, porque é pela graça que Deus nos escolheu. É claro que o nosso caminho se torna um caminho dos predestinados à salvação. E esse caminho dos predestinados à salvação é um caminho lindo e maravilhoso. Nós iremos encontrar com Ele a partir do momento que Ele vai se revelando a nós o que Ele quer de nós. Por exemplo, para cada pessoa, Deus tem a sua divina vontade. E para cada pessoa, essa vontade se faz perfeita, linda e maravilhosa. Para mim, Deus tem um chamado, para você outro. Mas o que não pode acontecer é a gente ficar colocando coisas para não fazer a vontade de Deus. Quando Deus te chama, quando Deus fala com você, é agora. E se Deus está te chamando nesse momento, quer dizer para você, ó, se Deus está te chamando, se Deus está te tocando agora, se essa palavra está tocando o teu coração, é porque Deus está te chamando agora. Tome coragem e pare de ficar olhando para o passado e de ficar vivendo coisas e colocando obstáculos. Eu não posso ser de Deus. Talvez eu não consiga fazer o que Deus quer de mim. Talvez eu não tenha tanta força para rezar. Sim, tudo a seu tempo. Da mesma forma, quando nós entendemos o amor de Deus, entramos na dinâmica dele, nós podemos entender também a dinâmica de ser escolhido. Todos nós somos escolhidos por Deus. Da mesma forma que Jesus nasceu da bem-aventurada Virgem Maria, dentro do seu ventre, e Jesus tinha todo um propósito de vida. A vida de Jesus, a missão de Jesus, o chamado de Jesus acontece no tempo e no espaço, aonde ele se abre a divina misericórdia, aonde ele se abre o amor do Pai, e em comunhão com o Pai, a sua vida se torna uma missão. E a missão dele vai até o momento da cruz. Todos nós, amados e amadas, temos uma missão também. E nós teremos a nossa cruz. Nós iremos passar por alguma cruz, aonde nós deveremos testemunhar o seu infinito amor. Na vida, ela é formada por inúmeros sofrimentos, inúmeras provações. A mesma coisa que aconteceu com a vida de Jesus. Cada um de nós testemunharemos o amor dele em algum momento. Alguns no mundo testemunham o amor de Deus dando a sua vida por causa do Evangelho. Ainda não é o nosso caso aqui, mas às vezes nós temos que dar a nossa vida mediante uma debilidade, uma enfermidade ou uma realidade na nossa existência. Às vezes nós estamos passando por um período de tanto sofrimento, de tanta dor, que a gente nos pergunta assim: por que de tudo isso? Por que tanta dor? Por que tanto sofrimento? Aonde está Deus? Aonde está a divina vontade? Justamente aí. É no meio da dor que nós somos preparados para esse encontro e nós testemunhamos a bondade de Deus. Quando você passa pela dor, não é hora de você falar assim: acabou, Deus não ouviu a minha oração, Deus não liga para mim. Mas quanto mais você sofre, olha para Deus e permanece firme. Quando tudo estiver dando errado, permanece na visão, permanece na vontade. Eu garanto para você, fazer a vontade de Deus pode não ser tão fácil assim.
mas não fazê-la dói. Todas as vezes que nós nos rebeliamos contra a vontade de Deus, a única pessoa que vai sofrer é a gente. Fazer a vontade de Deus não é fácil, porque Deus não nos pede coisas fáceis. O que Deus pede pra gente é coisas impossíveis. Deus nos pede o impossível, porque Ele é o Deus do impossível. E Ele acredita na gente. Quando Deus nos pede uma coisa, porque Ele tem certeza, primeiro, que a gente tem capacidade para poder fazer aquela coisa. E que a gente tem a capacidade de dizer sim. E que temos a capacidade de dar o melhor. Quando Deus te pedir uma coisa, algo na sua vida, não tenha medo, querido, querida. Porque se Deus, como diz a palavra, sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Se Deus ama você, fazer a vontade dele é pro bem. É muito bom quando você fala sim. É muito bom quando você fala assim: eu quero. Eu quero. Nunca busque um caminho alternativo. Os caminhos alternativos são perigosos demais. Há muita dor e há muito sofrimento. Muitos já passaram por caminhos alternativos e sofreram. E sofreram. Conheci um tempo atrás uma jovem que ela tinha um chamado tão lindo para se entregar inteiramente a Deus. E de repente, no auge desse chamado, Deus chamando o seu coração, ela se envolveu num relacionamento, teve uma gravidez, acabou casando. Mas como ela pode apagar aquela chama que ainda queima dentro do seu coração? A alma dela ainda deseja tanto esse Deus e necessita dessa graça dele. Agora ela está nesse caminho alternativo. Não é um caminho ruim, pelo contrário. Mas ela não suporta a dor de ter perdido esta graça. E nós devemos ter medo em nossas vidas, irmãos e irmãs, do Deus que vai passar na nossa vida e não vai voltar mais. Porque Deus está passando. É claro que quando Deus nos dá um caminho alternativo, porque Deus tem sempre o plano B. O problema é que Deus tem um plano B pra gente. Quem não suporta o plano B é a gente. A gente que está acostumado a viver no plano A de Deus não suporta viver no plano B. Eu quero dizer para você que Deus está falando nesse momento, que Deus está tocando nesse momento. Tenha coragem, tenha ousadia de dizer sim para Deus. Eu falo para você pela minha experiência pessoal de vida. Quando Deus me chamou, eu tinha tantas coisas para poder fazer. Era num auge da minha adolescência, 14 anos de idade. Parece que o mundo estava totalmente à minha frente. Era tanta coisa, tantas possibilidades. Tantas possibilidades. E essas possibilidades, essas diversas possibilidades, abriam um paradigma para mim diante de tantas situações adversas. Mas eu tive a coragem. No início parecia que eu tinha feito a coisa mais errada do mundo. Parecia que eu perdi tudo. Perdi meus amigos, a convivência. E com o passar do tempo, isso me cobrava tanto, porque eu sentia tanta vontade, tanto desejo de voltar àquilo que eu queria. Eu sentia tanta vontade de voltar para o meu mundo, para os meus amigos. E tinha uma situação muito interessante, porque todas as vezes que eu ia na casa da minha mãe, a minha mãe falava para mim: quando que você vai voltar?
E minha mãe me questionava sobre a minha volta. E minha mãe falava tanto isso na minha vida, tanto isso, tantas vezes. Minha mãe falou isso. E um dia eu estava arrasado por dentro. Eu vi o mundo à minha volta. Eu vi os meus amigos. Eu vi o meu passado. Eu sentia saudade daquilo que eu tinha deixado, daquilo que eu tinha perdido. Na verdade, eu ainda estava necessitado da cebola do Egito. Ainda estava necessitado e dependente totalmente, viciado no mundo. Aí naquele dia, era mais ou menos por volta do meio-dia. Cheguei em casa, almocei, e aí tava lá, parado. De repente a minha mãe, na época viva, chegou, olhou pra mim, bem nos olhos, e falou: quando que você vai voltar pra casa? E eu olhei nos olhos dela e falei: mãe, eu vou voltar. Eu não aguento mais. Eu não tô conseguindo mais. De verdade, mãe. Tá difícil pra mim. Eu não suporto mais. A senhora tem razão. Talvez o meu chamado foi uma escolha errada, precipitada. Eu sou muito novo. A senhora tem razão. Talvez eu fiz tudo errado. Ou talvez o meu coração está tão cheio de mundo que eu não consigo mais. Não tenho mais coragem, mais ousadia para poder ser de Deus. Naquele momento, minha mãe abaixou a cabeça. E eu pensei que a minha mãe ia falar assim para mim, assim, ó: volta para casa. É isso mesmo. Você tem amigos, você tem família. Mas ao contrário, a minha mãe me surpreendeu. Tava só eu e ela me surpreendeu demais. Ela me olhou bem nos olhos, atrás da nossa casa, segurou a minha camisa, praticamente me pegou pelo pescoço. E ela me disse assim: escuta aqui, menino, Carlos Fernando Queiroz da Silva. Quando ela citava meu nome inteiro, é porque ela estava muito brava. E ela disse para mim assim: eu não criei um filho para poder voltar atrás. Eu não criei um filho que tem medo de desafio. Eu te criei para poder ser o que você precisa ser. Eu sempre vou falar para você voltar para casa, mas se você voltar, você não é digno deste amor de mãe, porque você precisa ter coragem de fazer o que é necessário fazer. Se você voltar, você vai me dar um desprezo. E ela olhou bem nos meus olhos e disse assim: agora vai, volta pro teu caminho, antes que eu me arrependa. Ela brincou comigo de ter dito isso. Mas lembre-se, eu te criei para fazer o que é certo. E aquilo tocou meu coração, como está tocando teu coração. Eu sei que está tocando teu coração. Deus nos criou para dar o melhor. E aquele momento eu fui para casa correndo praticamente. Cheguei em casa e todas as minhas dúvidas, todas as minhas incertezas desapareceram. Porque todo mundo pensa que é fácil a escolha de ser fundador. Fundador, sei lá. Eu nunca quis de verdade essa história de fundador. Eu sei que tudo que aconteceu foi pela graça de Deus. Eu não me alegro e nem busco conforto nesses títulos. Quem me conhece sabe disso. Para mim, isso é apenas um título. Porque o maior título que a gente pode ter é ser filho amado de Deus. E a partir daquele momento que minha mãe falou isso para mim, eu tive uma coragem. Eu pude olhar para mim e falar assim: poxa, eu sou um homem de Deus. Deus me escolheu, eu vou fazer o que é necessário fazer. E olha que da minha família eu fui o primeiro.
Não sou o único. Outros tiveram chamado, não conseguiram viver esse chamado. Mas até agora, com muita coragem, com muita dor, com muita luta, eu tenho feito aquilo que Deus me chamou para fazer. E espero fazer isso até o último momento da minha vida. Mesmo na minha fraqueza, Deus será a minha fortaleza. Talvez você está com vontade de desistir do teu chamado. Talvez Deus te chamou para o sacramento do matrimônio, ou chamou você para uma vida religiosa, uma vida celibatária, e você está querendo dizer não. Talvez você está criando um caminho alternativo. Talvez você tenha buscado um caminho alternativo. Eu não consigo viver isso, eu vou fazer isso. Eu não consigo fazer aquilo, então eu vou fazer aquilo outro. Querido, não vai dar certo. O caminho alternativo pode ser bom aos teus olhos agora, mas depois exigirá muito de ti. E não é que a escolha pelo divino, pelo sagrado, é fácil. Não sabemos como vamos testemunhar Jesus no final das nossas vidas. Talvez por uma doença, talvez por uma morte súbita. Mas isso não é importante. O mais importante não é o quanto nós começamos. O importante não é o começo. O começo pode ter sido errado. O começo pode ter sido uma fuga, porque a gente tenta fugir de Deus. Quanto mais uma pessoa foge de Deus, mais Deus fala com ela. Quanto mais a gente foge, Deus vai nos buscar. Aonde a gente está? E vai nos chamar novamente para retornar de novo ao caminho dele. Hoje eu creio que o Senhor está tocando no seu coração, porque você precisa retornar ao caminho dele. Você precisa ter coragem de voltar. Você está entendendo o que eu estou te falando? É para você mesmo. Você precisa ter coragem de voltar. Mas a tua vida está totalmente estabelecida. A tua vida está totalmente pronta. É quando a nossa vida está assim que é o melhor momento de voltar. A gente tem que voltar, sabe, para Deus quando a gente está próspero. Porque o amor que nos ama, o amor que nos amou é intenso. A gente tem que voltar para Deus quando não precisamos voltar pelo caminho da dor. Não precisamos esperar o caminho do caos para poder dizer assim: Deus, eu tô aqui. Eu tô aqui. Não espere esse caminho. Vá pelo caminho da graça, da gratidão. Mas sei lá, voltar é ruim. Pode ser que eu tenha que enfrentar pessoas. Todo mundo terá que enfrentar gigantes. Toda escolha nos leva, como Davi, a enfrentar gigantes. E os maiores gigantes que você vai ter que enfrentar estão na sua casa, tá bom? Está na sua congregação, na sua comunidade. Aonde estão os gigantes da tua vida? Você terá que enfrentar tantos gigantes. E é os gigantes que vão confirmar a tua vocação, a tua eleição, o teu chamado e a tua missão. Cada gigante que se levanta para poder mostrar para você a sua fraqueza. E quando você começar a seguir de novo, alguém vai chegar e vai falar para você que você está mal, que você está se perdendo. Minha família, alguns membros meio falaram: nossa, coitado do Nando, como ele está? E alguns falavam assim: a aparência dele não é uma das melhores. Mas sabe, quanto mais eu ouvia as oposições, eu transformava as guerras, as oposições. Porque um dia tinha ouvido um sacerdote pregar e ele falava da seguinte maneira: se você está seguindo a Deus e tudo está certinho,
é porque você está no caminho errado. Mas a partir do momento que você começa a fazer a vontade de Deus na sua casa, você vai enfrentar os maiores obstáculos. E quando você começar a enfrentar o obstáculo, permaneça firme. Enquanto você estiver enfrentando a dor, permaneça firme. Enquanto você estiver enfrentando a angústia, permaneça firme. O sinal dos eleitos, o sinal daqueles que são chamados por Deus, é a perseguição. O mundo nos odeia. O mundo nos odeia. A partir do momento que o cristão é marcado pelo sinal da cruz, ele é marcado pelo sinal da perseguição. Não tenha medo da perseguição. Se alegre com a perseguição. Se alegre. Alegre com as injúrias. Alegre. Se alegre. Deixa a alegria do Senhor ser tua força. Quando todos falarem mal, quando todos te perseguirem, alegrai-vos no Senhor. Porque é assim que é formada a nossa graça. Nós não estamos aqui porque nós queremos. Nós estamos aqui porque fomos escolhidos. A escolha é dele. E é por isso que nós estamos aqui. É por isso que o mundo te odeia tanto. É por isso que é tão difícil para você ser de Deus. Eu sempre digo uma coisa: o dia que as perseguições passarem, o dia que a minha alma não se sentir perturbada, é dia de desistir. O dia que a nossa alma não se abala com os medos, é dia de desistir. Porque não estou agradando a Deus. Agradar a Deus é se opor ao mundo. Não tem jeito de fazer as duas coisas ou fazer uma conciliação boa. Porque uma hora ou outra a corda vai pender por um lado. Mas você que ama Deus e sente que Ele é o amor da sua vida, sabe que vai dar certo. Eu quero dizer para você que vai dar certo. Essa frase não é minha, não. É a frase da minha grande mãe Gislene. Sempre fala para mim assim: vai dar certo. Eu quero dizer para você também: vai dar certo. Porque com Jesus não tem como dar errado. Porque em todas as coisas, em todas as possibilidades, em todos os caminhos, por piores que sejam os vales da morte que temos que passar, sabemos que a vontade de Deus sendo feita, ela se torna agradável. E eu quero dizer para você: aprenda a viver o amor intenso de Deus. Aprenda a conhecer a Deus e se refugiar. Aí sim, você vai desenvolver uma nova alegria. A verdadeira alegria que nós precisamos desenvolver é a alegria da confiança inabalável na vontade de Deus. A alegria da confiança que Deus nos ama, que Ele nos chamou, que Ele nos capacitou. A alegria desse amor. Por isso nós não vamos alegrar porque as coisas estão acontecendo maravilhosamente boas na nossa vida. Nós nos alegramos porque temos Deus. Nós nos alegramos porque temos a certeza que Ele nos ama. Nós nos alegramos nele, na alegria dele. Quando nos falta alegria humana, nós nos alegramos nele. Por isso nós podemos viver qualquer coisa. Ou seja, o chamado de Deus não é impossível para nós. Porque nós vivemos a nossa vida em Cristo. Na verdade, o Nando velho passou. Eis que tudo em Cristo se fez novo. A minha vida presente nessa carne, eu a vivo pela fé no Filho de Deus. Por isso, se eu creio que Jesus é meu Senhor, tudo é possível. Não sou eu que tenho que passar pelas dores da minha alma, da minha angústia, da minha tristeza. É Deus que passará comigo. E por mim, quando entrego a minha vida, eu sei que é por Ele e para Ele que eu faço isso. Eu não entendo todas as coisas de Deus, porque se
Se nós entendêssemos a Deus, Deus seria uma criação humana. Então nós teríamos um Deus controlável, humano, que talvez exigiria de nós algum sacrifício. Mas a partir do momento que nós temos um Deus divino, e a sua divindade é tão grande, que sua graça é tão grande, sua misericórdia é tão grande, nós não a compreendemos pela nossa inteligência humana. E a gente precisa aprender a abandonar sem reserva, abandonar e a entregar, sabendo que Deus vai fazer o melhor pra gente. Olha, a vontade de Deus é sempre absurda. Quando eu saí da casa da minha mãe, parecia um absurdo, mas depois de tanto tempo, eu vi que faz um sentido. O sentido do porquê de Deus a gente só descobre depois. Mas Deus quer que a gente tenha uma atitude de fé. A gente precisa ter uma atitude de fé, uma coragem de fazer o que é necessário fazer. Vá, mesmo sentindo a escuridão do caminho. Apenas diga sim. Porque se você crê que Deus te ama, que Ele é amor, Ele vai te conduzir para um caminho maravilhoso. Mas se você não acredita no amor de Deus, a vontade de Deus não é possível na tua vida. A vontade de Deus só é possível para aqueles que sabem que Deus é amor. A vontade de Deus só é possível para aqueles que acreditam que Deus é maravilhoso, que Deus é Pai. Não para aqueles que ficam fazendo transferência, contra transferência, transferindo essa realidade para as nossas realidades paternas. E pensando que Deus é igual ao nosso pai, igual a nossa mãe que vai nos abandonar. E aí a gente faz toda aquela transferência negativa. Eu quero dizer para você assim, a partir do momento que você confia que Deus está no controle, que se você acredita que Deus ama, você também acredita que a vontade de Deus é boa. Aí está a prova que nós acreditamos na vontade de Deus, no amor de Deus. Porque Deus não pode ser assim. Ele não pode te amar. Olha bem o que eu vou dizer para você. Ele não pode te amar e ao mesmo tempo pensar na sua destruição. Ah, Deus me ama, mas não quer isso de mim. Quando Deus nos ama, fazer a vontade dele se torna fácil, porque a gente sabe que é um caminho de amor. Caminho de amor não tem volta, sabe? Ou você aceita, ou você não aceita. Teu problema com a vontade de Deus, porque fala, por que Deus tirou esse ente querido da minha vida? Porque Deus levou meu pai, minha mãe? Porque Deus fez isso? Nosso problema com a vontade de Deus é porque não acreditamos nele. Não acreditamos no seu amor. Nosso maior problema hoje, no mundo de hoje, é acreditar que Deus é um senhor velhinho, está sentado no trono e que fica olhando para os nossos defeitos e nos castigando. Se esse Deus que você tem na sua memória, na sua mente, ele não é amor. Mas se Deus é amor, essa ideia, a experiência que você tem de Deus é uma experiência do amor de Deus, e só pode descobrir o amor dele se você quiser e permitir com que ele faça. Faça a prova. Faça a vontade de Deus, tenha coragem de fazer e faça a prova do amor. Eu já tentei, tentou nada. Eu tentei 1 ano, tente mais. Eu não consigo. Às vezes nós colocamos tanta coisa, mas tanta coisa, porque a gente tem medo de amar. Sabe qual que é o teu problema, querido? Teu maior problema é medo de ser feliz. Porque você está tão acostumado no mundo, tão acostumado que as pessoas te fazem infelizes, e você está com medo de viver a verdadeira felicidade. E você está fugindo da felicidade, procurando uma dor muito intensa, muito grande. Você está fugindo da tua felicidade, buscando a dor. Não se cura a dor com dor. Não se cura a dor com dor. Quando você entender a graça do amor de Deus e se lançar nele, quando você entender o quanto que Deus te ama, porque
que Deus pensou em você? Ah, mas por que Deus me escolheu tanta gente? A gente coloca tanta coisa com medo de ser feliz. Nosso maior problema é que nós temos medo de ser felizes. Para de fugir. Para de fugir de Deus. Para de fugir do amor dele. Hoje eu tenho essa palavra para você. Ele está te chamando. Ele está chegando até o teu coração. Ele está falando com você. Senhor, eu quero te agradecer por todas as pessoas pelo qual o Senhor está falando. Pessoas que têm muito medo de serem felizes de verdade ao teu lado. Pessoas que não conseguem mais, porque colocaram tantos obstáculos. Tem tanto medo de ser feliz, tem tanto medo de ser feliz porque fica esperando uma tragédia. Pessoas que atraem tragédias só para poder fugir da tua vontade. Pessoas que têm medo do que os outros vão falar. Pessoas que vivem a sua vida pelo olhar do outro. Pessoas que não querem viver teu amor porque não têm a coragem e ousadia de dizer quanto tu és maravilhoso. Querido, buscar o caminho do suicídio, buscar o caminho da fuga é fácil. Se abandonar e acreditar que você pode ser feliz é o que é difícil. Está na hora de você parar de barrar a tua felicidade. Está na hora de você parar com essas bobeiras e se lançar no infinito amor de Deus e deixar se curar, deixar cicatrizar. Teu pecado, você descobriu hoje que não é obstáculo para Deus. Tuas crenças não é obstáculo para Deus. Teus medos não são obstáculos para Deus. Desde que você tenha um legítimo desejo, autêntico no seu coração, de se permitir ser feliz com Deus. Eu quero dizer para você que perdeu as esperanças, permita ser feliz com Deus. Permita Deus fazer feliz. Tem medo, né? Tá com muito medo de ser feliz. Tá com muito medo. Permita ser feliz com Deus. Pai, em nome do teu Filho Jesus, por intermédio de Nossa Senhora agora, que essa palavra possa trazer muita ousadia, muita coragem a muitos irmãos e a muitas irmãs que nos ouvem agora. Que essa palavra possa produzir uma cura profunda no seu coração. Principalmente que essa palavra possa produzir uma cura com relação à figura de Deus. E que essa cura aconteça no seu coração. E que restabeleça novamente a confiança inteira, completa na Divina Misericórdia. Pai querido, toca pessoas agora com medo de Deus. Com um medo enorme de Deus. Pessoas que fogem dele porque têm medo de ser feliz. Toca nas pessoas que têm medo de verdade de serem felizes, de descobrir o quanto felizes são. Porque pessoas são assim, passam um tempo feliz e logo começam a inventar motivos para a sua infelicidade. Senhor, muito obrigado porque o Senhor está tocando e resgatando muitas almas. E eu quero dizer para você, a tua vocação está sendo resgatada hoje. O teu chamado, é para você que estou falando. O teu chamado está sendo resgatado hoje. Coragem de pegar a sua mala, de fazer o que Deus quer. Em nome de Jesus, você vai ser feliz, porque Deus está contigo e Ele é por você. Amém e amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém!